Vamos lá para nossa segunda live de 6 da nossa minissérie da impulsividade à liberdade. O tema da nossa live de hoje é como ter uma rotina que emagrece à prova de desânimo. Oi Mari, seja bem-vinda. Oi Soraya, seja bem-vinda. Sejam muito bem-vindas aqui. Fala para mim se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem. E aí eu já vou iniciar aqui. O que a gente vai falar hoje? Sobre rotina, né? Como ter uma rotina que emagrece, uma rotina aí à prova de desânimo, né? Se a gente sabe que tem uma coisa que desanima uma pessoa que tá querendo emagrecer, é não conseguir emagrecer. Isso é uma coisa que realmente desanima. E cada vez mais eu venho percebendo, experimentando, testando que o segredo, e na verdade, né, eu falo que apesar disso eu falar que isso é algo de agora, a frase do meu WhatsApp, que já é uma frase que já tá, há anos no meu WhatsApp, é: o segredo do sucesso é encontrado na rotina diária, né? É algo que eu acredito muito, já faz muito tempo, né? Tudo aquilo que a gente almeja, sejam objetivos médios, sejam objetivos grandes, né? Ou até mesmo objetivo pequeno, não existe a gente, na minha concepção, tá? Aquilo que eu acredito. Para qualquer coisa que a gente queira conquistar, realizar ou alcançar, a gente tem que analisar a nossa rotina. Por quê? Porque se você quer emagrecer... Oi Vera, seja bem-vinda. Se você quer emagrecer e você está desanimando do seu emagrecimento, se o que desanima do seu emagrecimento é que você não está tendo resultado, o que a gente precisa começar a olhar não é para a avaliação do seu resultado, mas sim para a sua rotina. E a rotina, o que é a rotina, né? A rotina são os hábitos que a gente tem, que a gente faz da mesma forma, que a gente faz do mesmo modo. Então, são hábitos que a gente foi repetindo, da mesma forma, né? Então, nada mais são que a rotina é um conjunto de hábitos, é o conjunto dos nossos hábitos, né? E todos os hábitos, até mesmo os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos nada mais são do que hábitos sutis, né? Então, quando a gente fala de emagrecer, tem companhia aqui, viu, gente? Quando a gente fala, né, de emagrecer, é importante que a gente analise, né, a rotina, que a gente olhe para a rotina, porque se você não está gostando do resultado que você está colhendo, a gente não pode olhar para o resultado. A gente tem que olhar para as ações que estão sendo feitas. E essas ações, elas estão na rotina, tá ali, né, no dia a dia, tá ali naquilo que a gente faz desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E é natural que o quê? O hábito, ele é aquilo que a gente faz que praticamente a gente pensa para fazer, mas a gente nem percebe o pensamento, sabe? A gente acha que não pensa, por quê? Porque a gente já fez tantas vezes aquilo, que aquilo já tá lá no nosso inconsciente competente, a gente nem percebe mais aquele pensamento, então aquilo já tá literalmente automático, né? A gente já repetiu e a gente praticamente não percebe. E isso não é algo ruim, a gente só tem que analisar se esses hábitos que você vem fazendo, né, eles estão aí contribuindo ou não para o objetivo que você quer. Por isso que eu sempre falo que, assim, qualquer coisa que a gente queira, a gente precisa pensar a médio e longo prazo, né? Por quê? Porque o resultado que você tem hoje, ele foi plantado ontem, né? Oi Letícia, seja bem-vinda. Você está colhendo o que você fez ontem. E o que você fez ontem nada mais é do que a sua rotina. E a maior parte da nossa rotina, tem um estudo que explica esse número, se não me falha a memória, acho que é 70%. 70% do que a gente faz no nosso dia, a gente praticamente não pensa para fazer. A gente faz literalmente de forma automática, a gente faz literalmente porque já tá lá no nosso inconsciente competente, já tá lá no automático. Então, assim, feita essa introdução, né, o que é legal a gente pensar? Então, assim, tá, o que me desanima é o resultado. Primeiro ponto, o resultado é a soma dos meus hábitos. Segundo ponto. Terceiro ponto, todos os hábitos eles estão na minha rotina. Então eu paro de olhar para o resultado e eu olho para a minha rotina. E quando a gente vai fazer um planejamento, né, dentro de um processo de emagrecimento, algo que eu sempre falo é assim, não esteja comprometida com o resultado.
a gente precisa ter um parâmetro, a gente precisa ter um lugar para olhar, né? Então, uma pessoa que quer emagrecer 12 quilos, por exemplo, ela não vai focar em emagrecer 12 quilos, ela foca ali em emagrecer 1 quilo na semana. Mas ainda assim, o que eu combino com a pessoa é, não esteja comprometida com o resultado, não esteja comprometida com esse 1 quilo a menos, esteja comprometida com as ações que você precisa fazer que vão te levar a esse resultado. E essas ações, elas estão na sua rotina. Então, se você está desanimada do seu processo de emagrecimento, para de olhar para o seu resultado e começa a olhar para a sua rotina. E o que eu acredito, né, que a gente precisa para realmente conseguir ter um resultado, o que eu acredito que a gente precisa, e foi algo que, assim, mudou completamente as minhas escolhas durante o dia. É o quê? É acordar com uma intenção. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu percebo que, assim, tem muitas pessoas, né? 6 em cada 10 pessoas precisam emagrecer, né? Então, não é falta de pessoas que falam que querem emagrecer. De 6 a 7 pessoas, a cada 10, né? 6 ou 7 querem emagrecer. Então, tem muitas pessoas que querem emagrecer. Mas por que não consegue? E eu percebo que muitas vezes não tem uma intenção de verdade. E quando eu falo intenção de verdade, eu falo assim, desde a hora que você acorda, o copo de água que você bebe, até o último pensamento que você tem antes de dormir, você precisa ter a intenção de emagrecer. Então, a intenção é o quê? Cada ação que você vai fazer, cada escolha que você vai fazer, cada decisão que você vai tomar, você tem que intencionar o seu desejo. Você tem que, por isso que um dos primeiros passos que eu dou com quem quer emagrecer é literalmente entender e descobrir por que emagrecer para aquela pessoa é importante. Porque emagrecer, quando a gente pensa em emagrecer, vem normalmente o que? Vão tirar de mim, emagrecer é tirar as coisas que eu gosto, emagrecer é tirar meus doces, emagrecer é tirar minhas pizzas, e emagrecer normalmente a gente remete o que? Ao que vai ter que tirar. E a gente não quer que tira nada, o nosso cérebro não quer que tira nada, né? Por quê? Porque a gente tá ali remetendo a falta. E aí, quando a gente parametriza a intenção ela não vai estar voltada para o emagrecer. Por quê? Porque emagrecer é chato, porque emagrecer é penoso, porque emagrecer traz um pesar, emagrecer traz um peso. Então, o que a gente tem que parametrizar dentro de você? O que a gente tem que instalar dentro de você? O que você vai realizar. Então, a intenção, e quando eu falo de intenção, não é mais emagrecer, é literalmente o que você vai conquistar, o que você vai conseguir, como você vai se sentir. Então, é algo que traz uma emoção, é algo que vai fazer com que realmente você sinta que vale a pena, que você, quando você tiver que escolher, né, entre o que você vai comer ou o que você vai beber, isso esteja emocionalmente tão forte dentro de você, isso esteja tão vivo dentro de você, que na hora que você tiver que escolher, seja muito rápido para você escolher aquilo que vai te levar ao resultado que você deseja. Mas o que eu percebo? Muitas vezes, que quem quer emagrecer toma o café da manhã sem fazer essa associação do que deseja. Tá só pensando que tem que emagrecer. E aí fica desconexo, por quê? Porque o que fica associado é que emagrecer é chato, que emagrecer traz sofrimento, que emagrecer é muito difícil, que emagrecer é deixar de comer as coisas que eu gosto. Mas por quê? Porque existe um erro de configuração, vamos dizer assim, de como isso está dentro de você. Então, o primeiro ponto é literalmente você saber o que você quer. É saber por que emagrecer é importante para você. E pode ser que nesse primeiro momento o que venha, né, literalmente, mas é por conta das roupas e não tem problema, né? Isso é algo importante, relevante, pode ser aí realmente o seu motivo. Mas normalmente e na maioria das vezes esse não é o verdadeiro motivo. E aí a gente vai aprofundando cada vez mais para descobrir de verdade qual que é o porquê
Porque na maioria das vezes isso tem a ver com outras questões mais profundas. Às vezes pode ser que tenha a ver até com algum trauma, né, que a pessoa pode ter vivido, com alguma situação desconfortável que a pessoa tenha vivido. E aí quando ela pensa que ela quer emagrecer só por conta da roupa, que ela quer emagrecer, né, só para se sentir melhor na roupa, aquilo não tem força, porque o que está calcado dentro da pessoa, está linkado dentro dela, é que ela quer emagrecer, e isso não tem força. Então, o primeiro ponto para você ter uma rotina que não te desanima é literalmente você saber por que você tem que emagrecer e você acordar com essa intenção. É você pensar que cada ação que você está fazendo, cada escolha que você está fazendo, e eu tenho isso assim muito, muito forte dentro de mim, que é o quê? Cada ação que eu faço, desde a água com limão e açafrão que vocês veem que incansavelmente faz, sei lá, acho que anos que eu tomo, né, a minha água com limão e com açafrão de manhã, mas por quê? Eu não tomo a água com limão e açafrão, por exemplo, pensando na água com limão e açafrão, mas eu tomo isso pensando no que isso vai me proporcionar a médio e longo prazo. Então, em uma época, né, assim, da minha vida, o que era muito importante para mim era literalmente eu alcançar o meu peso desejado, era eu me sentir bem comigo mesma. Hoje eu já estou no meu peso ideal, mas eu tenho outros motivos para continuar fazendo. Então eu parametrizei dentro de mim uma longevidade saudável, ser independente na velhice, ser forte quando eu tiver 80, 90 anos, né? Então assim, são pontos que assim, são ações que eu faço que estão sob o meu controle. Se isso vai de fato acontecer, eu não sei, mas o que eu posso fazer hoje é dar o meu melhor nesse sentido. Isso está no meu controle. Essas decisões, essas escolhas, elas estão no meu controle. Então eu intenciono isso em cada uma das ações que eu vou fazer. Em cada uma, desde do meu café da manhã, desde o meu almoço. Isso não quer dizer que eu não coma, que eu não beba, que eu não como um doce, que eu não tomo uma cerveja, que eu não, mas assim, o meu a menor parte, e é o quê? É uma quantidade que o meu corpo ele não acumula, é uma quantidade que o meu corpo ele dá conta de ingerir e expelir. Então, só que isso é uma intenção que está no meu coração, isso é algo relacionado à minha vida. Então, assim, se você começa o processo de emagrecimento e você desanima, é porque a sua intenção para cada uma das suas ações, elas não estão claras. E aí, quando você fala, ao invés de eu tomar, sei lá, vou trazer aqui algo industrializado. Ao invés de eu tomar meu leite com Nescau, por exemplo, eu vou ter que tomar água com limão e açafrão. É lógico que se a gente for pensar num prazer imediato, o leite com Nescau é muito mais gostoso, né? Para o paladar é muito mais gostoso. Mas e para sua saúde, né? E para sua longevidade? E para como você está se sentindo com você mesma? É mais gostoso? Provavelmente não. Então, assim, sempre diante de toda a situação, a gente sempre tem duas formas de enxergar. E aí, a gente tem que parametrizar o quê? A forma que é conveniente, baseada naquilo que eu quero, baseada naquilo que eu desejo. Então, somos seres movidos, né, constantemente em buscar o prazer e fugir da dor. Né? Esse é o nosso maior botão motivacional. A gente está constantemente buscando o prazer e fugindo da dor. Então, a necessidade de comer algo gostoso, né? A necessidade, além disso, muitas vezes já ter se tornado um hábito, né? Além disso, já ter se tornado algo automático, algo que já nem se pensa mais, comer um doce depois do almoço, ou então pedir algo no aplicativo de entrega, enfim. Isso também está relacionado com o fato da gente estar constantemente fugindo da dor. Por quê? Porque a gente passa, né, por situações, a gente trabalha, então a gente sempre vai buscar essa recompensa. E a comida traz uma recompensa imediata, uma recompensa que traz uma satisfação. Então, entender que a gente está buscando prazer e constantemente e fugindo da dor faz com que eu tenha clareza que, na verdade, eu não quero a comida. Eu quero mudar o meu estado emocional. Então, como ter uma rotina que emagrece à prova de desânimo? Primeira coisa, você tem que avaliar como que está a sua rotina, depois você tem que o quê?
intencionar aquilo que você deseja. Você tem que ter intenção em cada uma das ações que você faz, você tem que ter intenção. Por quê? Porque muitas das escolhas que a gente faz hoje, que estão no piloto automático, a gente não fez intencionalmente, a gente aprendeu a fazer, ensinaram pra gente. Então, de repente, você aprendeu aí que o normal era tomar café da manhã com pão, por exemplo. E hoje, para você emagrecer, de repente, você recebeu a orientação que o ideal é que você não coma o pão no café da manhã. E aí vem aquela dificuldade absurda de substituir o pão por algo que vai emagrecer. Por que isso? Porque isso é algo que você aprendeu. E a dificuldade da gente muitas vezes abrir mão, ela pode estar relacionada com o que a gente acredita sobre aquilo e também com o que a gente busca naquilo. Porque muitas vezes aquilo que a gente come está muito relacionado com algo que a gente busca. Como assim? Algo que eu como está relacionado com algo que a gente busca. Então, se você aprendeu, por exemplo, né, que o pão no café da manhã, a comer pão no café da manhã, e aí hoje você quer emagrecer, você aprendeu que o melhor é fazer essa substituição, de onde que vem essa dificuldade? Porque muito provavelmente tem muitas memórias, por exemplo, afetivas que estão associadas a isso. Então lá no seu sistema límbico, lá no seu hipotálamo, onde está registrado absolutamente todas as suas memórias, existe lá que no café da manhã você comia pão com seus pais, por exemplo, e hoje você já não mora mais com seus pais, ou seus pais moram longe, ou então seus pais eles não estão mais entre nós, então você não quer comida. Lá no seu sistema límbico existe o registro de que comer o pão é como se te aproximasse dos seus pais. E aí a dificuldade de abrir mão do pão, ela não está relacionada com o pão, mas sim com o que o pão ele representa. E aí é como se todos os dias você estivesse matando um pouquinho a saudade dos seus pais. Então assim, a gente precisa buscar entender todos esses padrões, porque às vezes a gente fica brigando com o que é. Então, eu brigo porque eu não consigo abrir mão do doce, eu brigo porque eu não consigo abrir mão, e aí entra numa guerra interna, porque eu não tenho força de vontade, porque eu não consigo. E não é sobre isso, não é sobre a sua força de vontade, muitas vezes não é nem sobre o seu querer. Por quê? Porque o que comanda de verdade as nossas decisões são os nossos 95% inconsciente. Só que a gente nem sabe o que está nos nossos 95% inconsciente. Então, por exemplo, todas as suas memórias afetivas que incluem a comida, elas estão registradas aí. Dependendo a intensidade, dependendo a frequência, dependendo o quanto isso significou emocionalmente para você, isso está instalado lá. Fica muito difícil de abrir mão. E aí, meu problema é o pãozinho. Isso é uma das hipóteses, né? Vamos dizer assim. Essa é uma das hipóteses. E aí você fica brigando com a sua rotina, porque você não consegue mudar um hábito, porque você não consegue abrir mão de algo, ou então porque você não consegue fazer a substituição. E aí aquilo, quando você olha para o comportamento que você tem que mudar, aquilo fica incongruente, você olha, mas eu nunca vou conseguir, né, comer isso aqui no café da manhã. Por quê? Porque existe algo muito mais forte dentro de você que fala que o certo ou que o melhor é você comer aquilo que você aprendeu a comer. Então, assim, dentro da nossa rotina, tem muitas coisas que a gente busca na comida que a gente nem sabe, e por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de comer. Se eu não tenho essa consciência, a minha rotina, ela tá constantemente me desanimando. Por quê? Porque daí eu não tenho intenção, eu como aquilo que tá no meu piloto automático, e aí eu fico semana atrás de semana repetindo esse padrão, eu fico semana atrás de semana. Vou lá, me peso, desanimo. Eu vou lá, me peso e desanimo. Continuo desanimada, mas aí na próxima refeição o que eu faço? Eu faço aquilo que estou habituada, eu faço aquilo que eu costumo fazer. E aquilo que você costuma fazer não vai te levar ao resultado que você deseja. Então são pontos assim que a gente tem que aprender a olhar
para que a gente saia desse padrão, para que a gente consiga conquistar um resultado diferente. Deixa eu ver o que a Vera falou. Tomo água com limão e açafrão todas as manhãs também. Ah, que bacana! Toca aí, Vera, do meu time. E assim, né? E o açafrão, ele é das especiarias anti-inflamatórias mais potentes que tem, né? Só que assim, a gente não bota fé, eu vejo muito, que a gente não bota fé nas coisas naturais, sabe? A gente não bota fé nas coisas da natureza, a gente não bota fé na riqueza que o Brasil tem nesse sentido. Então a gente vai lá e a gente paga super caro em um potinho, em uma casa de suplementação, ou então uma casa de produtos naturais, que processou, por exemplo, o açafrão, e a gente não bota fé em um saquinho que a gente vai pagar muito mais barato, né? O essencial é simples, gente. O essencial é simples. Então, assim, já tá mais do que comprovado que o açafrão, ele previne até doença anti-inflamatória, antioxidante. Então, assim, pra mim, é como se fosse o meu... Não seria um remédio, mas ele é um preventivo, né? Eu consumo ele como um preventivo todos os dias, e não é uma questão, mas é gostoso, mas é ruim. Já não é mais uma questão de ser bom ou de ser ruim, é uma questão que para mim, se faz bem, isso é uma necessidade, isso é algo que o meu corpo precisa e agradece. Então esse é um aspecto que assim, eu levo muito, né? Eu levo muito a sério mesmo. Eu tinha uma coisa aqui para falar que me fugiu agora, me veio e me fugiu. Então, assim, eu entrei no assunto, né, da água com limão e açafrão, acabei perdendo. Então, assim, lembrei que é assim, algo que é extremamente importante também. Então, assim, a nossa rotina, ela é um conjunto de vários hábitos. Então, desde, né, do que eu consumo no café da manhã, até o que eu faço no meu lanche da manhã, se você faz, almoço, lanche da tarde, janta, se eu me exercito, quanto eu bebo de água, meus pensamentos, enfim, tudo. É o meu conjunto de hábitos. Muitas, na maioria das vezes, a gente não cria o hábito de fazer algo, ou a gente não se desfaz do hábito de fazer algo, porque a gente não sabe de verdade o que aquilo faz com a gente. Como assim, Nani? Por exemplo, você vai em algum... Vou dar aqui um exemplo. Você vai numa nutricionista. A nutricionista fala assim pra você: você tem que combinar, você tem que comer isso, isso e isso. Não, vou dar o exemplo da água, que é um exemplo mais simples que existe. Fala assim pra você: olha, pega o seu peso e faz o seu peso vezes 0,35 de água. É isso que você tem que beber de água por dia. E a água, todo mundo sabe que tem que beber água. Mas de verdade, você sabe o que acontece se você não beber a quantidade de água suficiente no seu corpo? Você sabe o que acontece? Por quê? A célula de gordura, por exemplo, ela só é oxidada, ou seja, ela só é queimada se você tá com água suficiente no seu corpo. Então, vamos supor que você precisa beber 2 litros de água por dia. E por dia você bebe 1 litro de água. Então, o nosso corpo, ele vai priorizar as necessidades. O que ele vai priorizar? Ele vai priorizar o que o nosso corpo precisa. E queimar gordura não é mesmo uma prioridade do nosso corpo. É algo que, assim, dependendo do conjunto de coisas que a gente fazer, pode ser que o nosso corpo ele queime gordura, não. Mas queimar gordura nunca vai ser uma prioridade, nunca vai ser uma necessidade do nosso corpo. Então, assim, a queima de gordura, a oxidação da gordura, ela só acontece depois que a água, ela já deu para o nosso corpo tudo que o nosso corpo precisava, já atendeu todas as necessidades do nosso corpo. Então, já atendeu todas as necessidades do nosso corpo? Já. Tá sobrando? Tá. Então, a gente vai lá, né, apresenta para a célula de gordura e oxida a gordura. Então, se você não beber a quantidade de água suficiente do seu dia, pode ser que você faça uma alimentação saudável, pode ser que você se exercite, mas pode ser que você não consiga emagrecer. Por quê? Porque a sua célula está em déficit de água.
tá faltando água. Então, às vezes é um componente, é um elemento que tá faltando para o seu corpo queimar gordura. Só que assim, a gente costuma ser muito genérico no sentido de, não, eu sei que eu tenho que beber água, eu sei que beber água é importante, eu sei que o meu corpo precisa de água, a gente sabe. Mas de repente, com uma única informação, tipo assim, ó, o seu emagrecimento, ele pode estar dependendo, o seu resultado, ele pode estar dependendo da quantidade que você bebe de água por dia. Ou então, assim, é por conta de você não beber a quantidade mínima de água que você não está queimando gordura. É uma outra informação, você recebe a informação de um outro lugar. Por quê? Porque agora você sabe de verdade por que beber água é importante. E isso, eu trouxe aqui o exemplo da água, mas isso são para todos os hábitos. Muitas vezes a gente não cria o hábito de fazer o que precisa ser feito, ou a gente não abre mão daqueles hábitos que a gente sabe de forma geral que são prejudiciais, mas a gente não sabe a fundo o que aquilo faz, de bom ou de ruim. E aí fica muito mais fácil da gente parametrizar dentro da gente por que a gente tem que fazer aquele determinado hábito ou aquela determinada ação. Então, assim, quando eu entendi que o açafrão, que a água com limão com açafrão era um preventivo para possíveis doenças, ele é um anti-inflamatório natural e a gordura ela é inflamação, então eu já estou prevenindo a instalação de gordura quando eu tomo um anti-inflamatório, é um antioxidante, então ele vai ajudar no rejuvenescimento. Falei assim, eu tenho que beber isso todos os dias. Então, quando eu entendi o que aquilo fazia para mim, já não se trata mais do que eu tenho que fazer, mas sim do que aquilo vai me proporcionar. É como comer legume, verdura, que eu falo que, né, toda comida tem que ter um verdinho. Na mesma coisa, você pode até ir lá e comer um prato de macarrão, por exemplo, e uma carne, mas tem que ter um verdinho. Por quê? Porque essa combinação, ela vai facilitar todo o seu processo na sua digestão, todo o seu processo de queima de gordura, todo o seu processo do seu intestino, tudo, toda a parte anti-inflamatória, tudo isso vai contribuir. Então, assim, já não é mais sobre comer um legume, mas sim sobre o que tudo isso vai fazer no meu corpo. Então, assim, ó, muitas coisas da nossa rotina, a gente não sabe de fato o quanto elas são prejudiciais, e todas aquelas coisas que a gente precisa fazer, a gente não sabe de fato o que elas realmente vão resolver na nossa vida, entende? Então, assim, é como fazer faculdade, né? A maioria das pessoas que fez faculdade ou então tirou carta, por que mesmo aquelas coisas difíceis, como concluir uma graduação, né? A gente vai lá e a gente vai até o fim, porque a gente sabe a importância daquilo, a gente sabe que o nosso futuro depende daquilo, a gente sabe que a nossa vida financeira depende daquilo, a gente sabe que, na maioria dos casos, generalizando, né? Tirar carta, por exemplo, ter um carro, nossa, um porre, chato pra caramba. Mas por que a gente vai até o fim? Por que a gente não abre mão? Porque a gente sabe por que aquilo é importante. Está muito bem parametrizado dentro da gente o que a gente vai ganhar com aquilo, o que a gente vai conquistar com aquilo. Você sabe muito bem por que aquilo é importante para você. E quando a gente fala de uma rotina para quem quer emagrecer, isso muitas vezes não está claro. A única coisa que tem dentro da pessoa é que ela quer emagrecer. E aí o emagrecer já está parametrizado dentro dela como algo ruim, como algo negativo, como algo chato, como algo doloroso, como algo... E isso vem muitas vezes da sua própria experiência com dieta, com tentativa de emagrecer, né? Com várias vezes que você ou conseguiu ou não conseguiu emagrecer, ou até mesmo do que você viu, né? Muitas vezes você viu, né, a sua mãe sofrendo com dieta, você viu, enfim, né? De repente os seus pais aí sempre sofrendo com a balança, e aí isso ficou instalado em você que era algo ruim, que era algo negativo, né? Então, a nossa rotina, ela tem que estar assim muito
muito pautada mesmo naquilo que você vai ganhar, naquilo que você vai conquistar, naquilo que você vai de verdade conseguir, naquilo que você está buscando. Porque o que você vai conseguir com aquilo que você vai fazer é que tem que estar parametrizado dentro de você. Então não pense no que você tem que fazer, mas no que aquilo vai te proporcionar. A ação, né, como beber água com limão e açafrão todo dia de manhã, isso não é atrativo. Mas ter uma longevidade saudável, ser independente fisicamente, isso é atrativo. Entende? Então, o parâmetro, ele tem que estar no que isso vai te proporcionar. O parâmetro, ele tem que estar no que você vai ganhar com isso. Então, assim, é uma visão de futuro. E quando... Oi, Dani, sua linda, tudo bem? E quando a gente fala visão de futuro, a gente fala assim, nossa, mas uma visão de futuro parece que é uma coisa tipo para daqui 20 anos. E não é. Por quê? Porque o futuro de ontem é hoje. O futuro de hoje é amanhã. Então, quando a gente pensa em futuro, a gente não precisa pensar a longo prazo. E a gente tá o dia todo, a cada escolha que a gente faz, a cada hábito que a gente constrói, a gente tá jogando sementinhas. Cada escolha, cada ação que a gente faz, a gente tá plantando sementinhas. Então, assim, o que você faz no café da manhã, almoço, janta, se você se exercita ou não, bebe água ou não, dorme bem ou não, né? São sementinhas de saúde ou são sementinhas da obesidade? Vamos parametrizar assim? São sementinhas da saúde, né? São sementinhas da magreza, vamos dizer assim, ou são sementinhas da obesidade? São sementinhas que vão depois inflamar teu corpo e te levar para uma possível doença. Então, assim, cada ação que você faz é uma sementinha que você está plantando. Então, isso tem que estar parametrizado dentro de você, isso tem que estar muito claro dentro de você. E a sua rotina, para ela não te desanimar, porque é muito fácil a gente desanimar com a rotina. É muito fácil a gente desanimar com a rotina. Mas para que você não desanime com a rotina, você precisa ter intenção em cada uma das ações que você faça. Você precisa saber por que cada uma das ações que você faz é importante, o que cada uma dessas ações elas vão te proporcionar. E deixar, de verdade, deixar o imediatismo de lado. Porque muitas vezes a gente abre mão de construir coisas grandes, a gente abre mão de construir coisas que de verdade vai fazer a gente feliz, que de verdade vai fazer a gente ser livre, porque a gente quer algo para agora. E isso não funciona, porque é um processo, até mesmo para você criar os padrões que você criou e você vive hoje, foi um processo que talvez você não estava presente, né? Muitos padrões que a gente vive hoje, a gente aprendeu principalmente lá na nossa infância, né? Então, você não tá, mas foi um processo. Para isso ser instalado em você, foi um processo. Então, para você conseguir mudar esses hábitos, para você conseguir emagrecer, para você conseguir transformar isso dentro de você, porque é um processo de dentro para fora, né? É um processo que ele acontece internamente, as mudanças, né? Elas são feitas internamente. Tem que largar a mão do imediatismo. Então, eu não posso querer emagrecer rápido. Não é sobre emagrecer rápido ou emagrecer devagar. Não é sobre isso que eu tô falando. É sobre você estar disposta e você estar aberta a entender o que acontece dentro de você que explica a dificuldade que você tem de abrir mão de algo, como o exemplo que eu trouxe com relação ao pão, por exemplo. Eu tenho uma história que eu sempre conto que é com relação ao McDonald's. Cara, teve uma fase da minha vida que eu tava no fundo do poço, eu tava mal, eu tava triste, eu chorava quase todo dia da minha vida. Foi a época que eu mais comi McDonald's. Tudo, todo dia, virou um vício na minha vida. Eu comia McDonald's quase todo dia. E era uma época que eu tava muito distante da minha mãe. Meu pai já era falecido, mas era uma época que eu tava muito distante da minha mãe.
E aí, quando eu fui entendendo todas essas questões, esses padrões e tudo mais, o que eu fui resgatar? Que quando eu era criança, os meus pais, a gente morava lá em São Bernardo, eles sempre levavam a gente no Shopping Metrópole e a gente sempre comia McDonald's. Então ia lá, minha mãe, meu pai, eu, meu irmão e a minha irmã. Ia nós 5 lá, a gente ia no Shopping Metrópolis e a gente ia comer no McDonald's que tinha ali do lado. Gente, que memória afetiva! Porque naquele momento eu me sentia amada, eu me sentia pertencente, vocês entendem a quantidade de experiência ali com as duas pessoas, né? Mais importantes da minha vida, que é o meu pai e a minha mãe. Olha a força disso. Minha família, né? Meus irmãos ali. Olha a força disso. Automaticamente, quando eu tava triste, o que eu ia buscar? O que meu sistema límbico ia buscar? O que né? Tava registrado lá no meu hipotálamo. Peraí, você tá triste? Então vamos, né, fazer alguma coisa aqui para melhorar. Bom, não tinha meu pai, estava distante da minha mãe, então como que a gente pode resolver essa parada? Mais ou menos assim que o nosso cérebro, né? E aí ele vai lá nos arquivos. Para quem já assistiu Divertidamente, é mais ou menos daquela forma que acontece. Então ele vai lá buscar nos registros. Ah, olha, tá se sentindo sozinha, tá se sentindo abandonada, você tá se sentindo triste. Então, como que a gente vai resolver isso? E a comida, né, a gente tem muita memória afetiva. No meu caso, literalmente uma memória que eu vivi ali, eu vivi muitas vezes, eu vivi várias vezes essa situação, né, do pertencimento, de me sentir amada, era através do McDonald's. E ali foi uma época que eu tava muito mal emocionalmente e eu comia muito McDonald's. Quando eu entendi isso, eu falei assim, nossa, e assim, eu sei a porcaria que é, o quanto ruim isso é. Mas eu não nego que eu gosto. E eu sei que isso tem a ver também com a minha infância. Eu sei que isso tem a ver também com as minhas memórias afetivas. Mas não tem problema, eu não preciso deixar de gostar. O que eu preciso, e o que cada uma de vocês que está aqui também precisa, é o seguinte. É ter consciência, né? Por quê? Porque na nossa rotina, a gente tá o tempo todo com as anteninhas assim ligadas, buscando isso para se sentir bem. Então, lembra que eu falei que a gente não tá buscando a comida, a gente tá buscando mudar o nosso estado emocional? Por isso que a autoconsciência, ela é tão importante. Então, entender, peraí, será que isso que eu tô buscando, eu não estou, né, com saudade de alguém que eu quero ficar mais perto e a comida vem sendo, né, esse intermediário? Então, assim, é essa autoobservação, é essa autoconsciência que vai fazer com que você tenha uma rotina que vai te levar ao desejo que você quer, que vai te levar ao objetivo que você quer. E não ficar aí numa rotina fazendo as mesmas coisas, sem intenção de verdade, porque semana a semana você só desanima. Então, precisa ter esse ponto de conexão de você buscar entender o que de fato a gente busca muitas vezes na comida, que não é a comida. Às vezes a gente só tá buscando inconscientemente ficar mais perto de alguém. Eu não estava buscando o McDonald's, mas eu estava buscando o quê? Me sentir um pouco amada, eu estava me sentindo, buscando me sentir um pouco mais pertencente, né? E lá, eu me sentia bem na hora que eu comia, porque na hora que a gente come alguma coisa gostosa, alguma coisa calórica, né? A gente se sente bem, não dá pra dizer que não, né? Vem ali aquela satisfação e tal, só que é um pico e um vale, é um pico e uma queda, né? Por quê? Porque ali, na hora que você come, né, uma enxurrada de neurotransmissor ali que é liberado, só que rapidamente, né, essa onda, né, de neurotransmissor ela também já é baixada. Então, assim, na sua rotina é importante que a gente faça toda essa avaliação, né, toda essa identificação para que você se liberte. Por quê? Como eu estava falando, tem problema comer o McDonald's? Não tem problema quando eu tenho consciência que eu estou comendo. Então eu vou lá, tá? De repente, é um sábado à noite, por exemplo. Eu tô com vontade de comer o McDonald's. Vamos comer o McDonald's? Vamos comer o McDonald's. Eu quero comer o McDonald's. Tudo bem comer o McDonald's. Entende que isso é o que? Eu consumo, meu corpo processa e eu mando pra fora, não acumula. Entende? É diferente do quando assim...
eu estou desesperada, eu preciso comer um McDonald's e eu não sei o que eu faço e eu só consigo me ver se eu comer um McDonald's. Parece que se eu não comer um McDonald's eu vou ter um treco. Sabe essa sensação assim? É diferente. Isso é quando a gente não sabe da onde está vindo essa vontade. E essa vontade, ela está relacionada, lá, ela está instalada lá, ela está armazenada lá no seu 95% inconsciente. Então, entender isso, buscar isso, saber disso é o quê? É você vir cada vez mais para o presente. Por quê? Porque quando eu tava lá triste, quando eu tava mal, quando eu queria comer um McDonald's para me sentir amado, para me sentir pertencente, eu tava olhando para o passado. Eu tava olhando para as situações, eu tava querendo reviver aqueles momentos. Então, eu tava literalmente virada para o passado. Quando eu entendo isso, quando eu trago essa clareza, né? Eu trago isso para o presente, eu consigo o quê? Entender de onde vem o padrão. Eu consigo, daí, ter consciência e comer diferente. Então, não tem problema a gente comer. Eu costumo falar que tudo cabe, né? Tudo cabe na nossa semana, tudo cabe. A gente só precisa, às vezes, fazer algumas negociações. Porque comer Mac, por exemplo, todo dia dá? É óbvio que não, né? É uma exceção. Mas quando você tá consciente para aquilo que você tá comendo, não tem problema que você coma. O problema é quando você não sabe o que você tá buscando na comida. Aí a gente precisa identificar o que exatamente é, por quê? Porque daí a gente precisa trazer isso pro presente. Eu costumo falar que é desatar esses nós, né? Que nem naquela situação que eu tava triste, tinha um nozinho que tava amarrado ali, né? Então eu tive que desatar esse nó para eu conseguir comer de forma mais presente, para eu não sentir tanta essa necessidade, né, de comer ali um McDonald's nesse exemplo que eu dei. Então, vamos já indo aqui para os minutos finais. Então, alguns lembretes, tá? Então, essa é a nossa live 2 de uma série de 6 lives, né, da impulsividade, a liberdade. Tem um grupo, tá, no WhatsApp. Esse grupo, ele é um grupo fechado a princípio, tá? Ele não vai ser um grupo aberto. Nesse grupo, toda semana, todo domingo, eu estou disponibilizando um material de apoio relacionado ali a cada aula, para te ajudar a dar um passinho aí mais próximo do seu emagrecimento, tá? Então, é uma série, essa é a segunda, grupo do WhatsApp, material de apoio, tá? Então, o tema da nossa live hoje foi como ter uma rotina que emagrece à prova de desânimo. Então, rotina, o que é a rotina? Rotina é um conjunto de hábitos, né? Para cada um dos hábitos que você tem que ter uma intenção. E essa intenção, ela tem que estar pautada no seu porquê. Por que emagrecer é importante para você? O que de verdade você quer, né? O emagrecer. Quando você busca ali a comida para se sentir melhor, você não está buscando a comida, você está buscando mudar o seu estado emocional. Busque entender o porquê de cada uma das coisas que você está fazendo. Então, por que cada uma daquelas ações é importante. Dormir bem, por que dormir bem é importante? Porque dormir bem vai regular a sua grelina e leptina, que é o seu hormônio da fome e da saciedade. Se você dorme mal, esses dois hormônios eles ficam descompensados. Você vai ter mais fome durante o dia. Então, quando você dorme bem, esses dois hormônios eles são regulados. Ah, é por isso que eu tenho que dormir bem? Um dos fatores pelo qual você tem que dormir bem, sim. Percebe que daí faz mais sentido você cuidar do seu sono quando você sabe no que ele vai impactar, no que ele vai influenciar, né? E aí, por último, eu falei aqui da questão das memórias afetivas e o quanto é importante a gente identificar. Por quê? Porque quanto mais eu trago isso... Oi, Vandinha, seja bem-vinda. Flávia, a Paty chegaram aqui também. Porque quanto mais eu trago isso para a consciência, mais facilidade de comer intencionalmente eu tenho. É como se aquela cegueira emocional, que dependendo como a gente tá, como eu tava naquela situação que eu comentei com vocês, a gente não visse, né? Parece que a gente come e não percebe. Nossa, mas por que eu comi tanto? Mas por que eu comi tão rápido? E aí, daqui a pouco, aquela sensação de estômago vazio já tá aqui de novo e a vontade de comer já tá presente de novo. Mas por quê? Porque essa cegueira emocional, ela não tem a ver com o que a gente tá comendo, mas sim com o que a gente está buscando, tá? E o buscar, na maioria das vezes, ela tá relacionada aí a algum
desconforto emocional, alguma dor, alguma falta, alguma perda, algo que um buraquinho, né? Um buraquinho aí que está dentro de ti. Certo, mulherada? Então, assim, essa é a nossa live de hoje, tá? Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho com você. Se essa live, ela fez sentido para você, clica no aviãozinho, manda para uma amiga, compartilha, né, essa minissérie de lives. Fala para elas também entrarem no grupo do WhatsApp, é um grupo pequenininho, né? Mas feito ali tudo com muita dedicação, com muito amor, para realmente entregar aí resultado para quem estiver participando. É um grupo fechado, só ali para compartilhar materiais a princípio, tá bom? Então é isso, um beijo, fiquem com Deus, compartilhem essa live com pelo menos uma amiga e vamos que vamos. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, ó, manda mensagem no direct, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.